João capítulo 5. Ainda nós estamos na série sobre a Páscoa. E nós vamos continuar falando sobre esse sentido, de tanto o que nós aprendemos e como é importante nós refletirmos. E nesse texto eu gostaria de destacar alguns pontos importantes sobre a vida de um homem que pode nos ensinar muito. Além da de Jesus, é claro, que é o principal, que é o alvo, é o foco de todas as coisas. Porque quando nós falamos em Páscoa, nós falamos naquele que ressuscitou dentre os mortos e nos deu a chance de ter uma vida eterna com Ele. E glória a Deus por isso. João capítulo 5, dos versos 1 a 9, acompanhe lá por gentileza. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Glórias a Deus por isso. Glória a Deus. Queridos, nós vamos relembrar e falar sobre esse nosso Senhor e nosso Salvador. Nós precisamos olhar num Cristo como um todo. O mesmo Jesus que aqui antes dele morrer e ressuscitar, ele já fazia a grande obra, o grande propósito da sua vida terrena, levando o evangelho, levando salvação, levando o poder da glória dele para as pessoas que assim o precisavam e necessitavam. E se nós olharmos a vida, viver a vida é o que nós fazemos. Mas viver a vida com sentido, com foco, algo e objetivo é que faz a grande diferença. Porque nós não estamos nessa terra apenas somente para viver, que é uma delas. Mas não é só viver, é viver conforme a vontade de Deus. Viver conforme os seus propósitos, viver conforme o seu querer. Por exemplo, esse paralítico, 38 anos, e cuja coincidência é a minha idade também, 38 anos. Idade perfeita, idade bonita, idade boa. 38 anos, este homem então esperava por uma oportunidade de sanar uma enfermidade física que ele se encontrava. Paralítico. E como nós lemos aqui no texto, ele está por último. E se nós analisarmos cada pessoa aqui, inválidos, cegos, mancos, talvez o dele seria o mais difícil para chegar nesse tanque, e só um poderia chegar e alcançar esse milagre de ser curado. Talvez seja um dos motivos por tanto tempo ele estar ali. Esse tanque então era um tanque usado na cultura da época, um tanque de cura. Um tanque ali colocado
E não havia só esse tanque. Se você estudar a história, a cultura do momento, havia outros tanques por ali também. Mas nesse tanque específico aqui, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E ao agitar as águas, quem então dele entrasse era curado de qualquer enfermidade. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês de uma forma breve. Sobre iniciando uma vida nova. A partir de Jesus na vida deste paralítico. Iniciando uma vida nova. E se a gente colocasse uma tese, um tema, eu gostaria de pensar no seguinte: quando ouvimos a voz de Cristo, podemos ter uma vida nova. Quando ouvimos a voz de Cristo, podemos ter uma vida nova. Em 3 pontos breves eu gostaria de refletir junto com os irmãos sobre isso. Em primeiro lugar, ao ouvir ao Senhor, temos a oportunidade de uma escolha. Ao ouvir ao Senhor, nós temos a oportunidade de uma escolha. Ou seja, precisamos escolher algo. Nos nossos dias nós escolhemos, todos os dias nós escolhemos várias coisas. E aqui não é diferente, nós precisamos escolher algo. Veja lá, o versículo 3 do capítulo 5. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Eles esperavam por um ato. Eles esperavam por um sinal. Eles esperavam por uma oportunidade, por um momento. E depois tinham que esperar novamente um outro momento para alcançar o que eles tanto precisavam. Agora imagine, ou imaginamos este paralítico pedir. Se coloque no lugar do paralítico. Jesus chegar assim: você quer ser curado? Interessante que Jesus não chega e pergunta para ele o que está acontecendo, por que tanto tempo você está aqui. Jesus também não pergunta: ninguém está te ajudando a você chegar neste lugar? Jesus não pergunta as coisas circunstanciais. Jesus não pergunta o que nós podemos ver como dificuldade, e era uma grande dificuldade. Jesus faz a pergunta certeira: você quer ser curado? Isso aqui já nos ensina muita coisa. E nós só vamos conseguir focar na nossa vida com Deus quando nós ouvimos o que o Senhor fala ao nosso coração. E quando o Senhor fala ao nosso coração, não é apenas, ou não é ouvir com os ouvidos, mas o que o coração recebe. O que mexe aqui dentro da gente. O que toca na gente. Jesus então oportunizou a este homem a uma escolha. Jesus faz uma pergunta a ele: você quer ser curado? Porque até então ele precisava de alguém para que pudesse o levar a esse tanque, para que ele pudesse ser curado da sua paralisia. Ele dependia de alguém, que alguém jogasse ele nas águas assim que as águas eram mexidas. Mas ele não tinha ninguém. E pelo fato de ele ser paralítico, então era mais dificultoso ainda de ele chegar. Porque como diz o texto, havia várias pessoas neste lugar precisando dessas coisas. Agora imagine a esperança deste paralítico. Colocamos-nos no lugar do paralítico. E talvez ele, nós olhamos para o texto aqui, talvez ele teria mais esperança que muitos de nós nesta noite. Talvez ele teria muita mais esperança, mas mesmo assim, a sua esperança com certeza também estava extremamente baixa. Porque se passavam tantos anos e ninguém lhe ajudava, ninguém poderia lhe ajudar a ser curado. Jesus então, ele presenteia este homem com uma simples pergunta: você quer ser curado? E aí eu gostaria de refletir, irmãos, junto a nós. Talvez o Senhor esteja falando nesses dias no meu, no seu coração: você quer ser curado? E talvez a gente não está ouvindo.
Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, podemos aprender muitas coisas. Uma delas a mais é que Jesus o cura da forma que Ele quer e não da forma que eu quero. Jesus, Ele faz a ação da cura e do milagre da forma que Ele quer e não da forma que eu vejo. Percebe que na pergunta que Ele faz a Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus não está dizendo de que maneira, de que jeito, quando, por quê, agora, ou amanhã, ou depois. Ele pergunta: você quer? Ou seja, quer ou não quer? E talvez o Senhor esteja batendo na porta do nosso coração: ei, aqui tem um problema, aqui tem uma dificuldade. Você quer ser curado, sim ou não? E às vezes a gente pode estar olhando para muitas coisas ao entorno da nossa vida. A minha vida vai passar por uma transformação a partir do momento que eu conseguir ouvir em meu coração, no meu interior, que o Senhor está com uma ação de cura sobre a minha vida. Poderemos perguntar: o que precisa ser curado hoje aí dentro de você? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta? Qual é a sua guerra? Olhamos-nos para dentro, olhamos-nos para nós, e precisamos entender que Jesus, Ele dá uma oportunidade para decidir o escolher. E da mesma forma como para esse paralítico, só Jesus podia curá-lo, e assim o fez ali naquele lugar. Muita coisa na nossa vida, irmãos, na questão espiritual, na questão de vida espiritual, de salvação eterna, é só por Jesus, é só nele, e é só por ele, para nós termos uma vida transformada. O Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós comemoramos a Páscoa, por isso que nós estamos nessa série de Páscoa. Mas Ele ressuscitou para que nós tivéssemos oportunidade de escolher se nós queremos viver com Ele eternamente. Mas a eternidade, ela não começa apenas lá. Nós começamos a caminhar aqui na terra através de uma vida transformada. De uma vida transformada. Porque é só por Jesus, uma vida transformada, que nós conseguimos alcançar os objetivos da vida. É somente dessa maneira que há sentido na minha vida, do porquê que eu vivo, e talvez muitas respostas de muitas coisas que nós passamos, nós vamos começar a compreender a partir do momento que eu começar a ouvir ao Senhor o que Ele tem para a minha vida. Pergunto: que escolha você tem feito nestes dias? Qual a escolha que nós temos feito? Segundo lugar, para viver uma nova vida e ouvindo Jesus, Ele nos dá uma ordem. Sim, Ele dá uma ordem. Veja lá no versículo 8. Veja lá no versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus, Ele dá uma ordem. Jesus diz: quer ser curado? Nessa altura do campeonato, com certeza Ele deveria ter falado sim. Jesus diz: então levanta, ande, pegue a sua maca, ande, vá. É uma ordem, não é um convite, não é um pedido de amigo, é uma ordem de obedecer, é uma ordem de levantar, é uma ação. E às vezes, muitas vezes nós queremos as coisas de Deus, viver os milagres de Deus, mas a gente não reage.
Nós não queremos ter uma reação à vida, uma ação à vida. E muitas vezes porque nós não ouvimos o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador. E talvez por muito tempo Ele possa estar dizendo a mim e a você: ei, levante, pegue essa maca e ande. Às vezes nós podemos estar de uma forma não física, mas mentalmente paralisado na vida, sem andar, parado, deitado, bloqueado, patinando, fazendo um monte de coisa, e nós preferimos, imagine se fosse nós, o Senhor falar: levante, pegue a sua maca e ande. Talvez nós olharíamos para o que nós enfrentamos, talvez nós olharíamos os obstáculos da vida, talvez nós olharíamos os problemas, talvez nós olharíamos as dificuldades, as lutas que eu estou passando, talvez eu olharia o dia de amanhã que ainda não chegou, mas eu nem sei como eu vou chegar lá. Então as circunstâncias começam a tomar conta da minha vida e eu continuo paralisado na minha vida espiritual. E paralisando a nossa vida espiritual, pode paralisar a nossa vida física. Você já não se perguntou algumas vezes que algumas vezes você fazia algumas coisas boas para a sua vida e você parou de fazer? Você nunca se perguntou por que você parou? Poxa, há tanto tempo eu fazia tal coisa e era tão bom, mas hoje eu não faço mais. Por que não? O que tem paralisado você? O que tem nos paralisado? O que tem nos freado? Esse paralítico, ele obedeceu e creu no Senhor Jesus Cristo. Esse paralítico, ele teve a ação, ele obedeceu a Jesus. Ele levantou e tomou essa posição de uma reação. Jesus disse que ele levanta. Jesus disse: pegue a maca, ele pega a maca. Jesus disse: ande, e ele anda. E como eu e você estamos vivendo? Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus? Como que nós estamos levando a vida? Será que é um dia após o outro, mas cada vez mais problema, cada vez mais dificuldades, cada vez mais luta? Será que é assim mesmo? Não, irmão. É porque às vezes a gente está paralisado em algumas coisas. Às vezes a gente está parado em algumas coisas. Ele agiu, este homem, esse paralítico, ele reagiu. E aí eu faço uma pergunta, tanto para a minha pessoa e como a sua: o que você precisa ainda fazer na sua vida que você não fez? Qual é a ação que está faltando? Qual é a ação da sua vida que precisa ser feita e depende de você, mas você ainda não fez? Qual é o teu caminhar de pegar a maca que precisa ser realizado e ainda não fez? Olhamos-nos para a nossa vida, olhamos-nos para nós. O que está faltando? O que falta para mim tomar uma decisão na minha vida? O que falta para mim ser fiel a Deus na sua palavra? O que está faltando para mim dizer: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida? O que está faltando? Qual é o vazio que você possa estar sentindo? O que está faltando para nós nos levantarmos às vezes aí dentro da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir, o que o nosso coração está sentindo? E talvez o que eu preciso abandonar para eu poder me agarrar a Jesus Cristo?
O que eu preciso abandonar para ter essa certeza que eu estou levantando, que eu estou obedecendo ao Senhor, que eu estou sentindo a sua presença me levar. Eu estou sentindo essa presença de Deus, ter essa certeza que quando eu partir eu tenho um lugar na eternidade com Ele. O que está impedindo de levantar? O que está nos impedindo de levantar na nossa vida? O que nos impede? O que nos impede de tomar uma decisão para levantar e melhorar a nossa vida? O que está nos impedindo para nós crescermos espiritualmente? O que está impedindo para eu ter a minha vida restaurada? A minha família sendo restaurada? Os meus sonhos que talvez eu já lancei fora e esqueci, porque tinha tanto problema que eu esqueci o que eu queria da minha vida. Irmãos, é a noite de levantar, mas levantar pelo nome de Jesus Cristo, porque sim, Ele tem o melhor para mim e para você. Da mesma maneira que Jesus diz para este homem, para esse paralítico: levante, pegue a sua cama e ande. Você está ouvindo o Senhor falar isso ao seu coração nesses dias? Observe na sua vida se você está conseguindo ouvir Deus falar com você. Ou será que nós somos um muro onde é que bate e volta, não entra, não transforma, não muda? Mas eu não consigo ouvir a Deus. É porque se você quiser ouvir uma voz falando, como aparece nos filmes, não vai acontecer. Ele está falando aí dentro de você. É quando Ele nos constrange, é quando nós somos combatidos aqui dentro, é quando nós somos confrontados da forma que nós vivemos, pensamos. É aí que o Senhor fala conosco. E vários outros tipos de maneira, mas uma delas é quando a gente é confrontado à necessidade de uma transformação e de uma vida nova. Em outras palavras, não dá para viver mais do mesmo jeito. Jesus primeiro faz um convite, dá uma oportunidade para que a gente pudesse fazer uma escolha. Depois Jesus, Ele dá uma ordem. Agora Ele não ameaça o homem paralítico se ele vai fazer ou não. A ordem está dada. Agora, se ele vai fazer ou não, ou se eu e você vamos fazer ou não, depende do que a gente pensar. Para aí, em terceiro e último lugar, depois disso, de termos a oportunidade de escolher, depois que nós temos essa oportunidade também de levantar e andar na nossa vida, ao ouvirmos Jesus, em terceiro e último lugar, podemos dizer que caminhamos para uma vida nova. Nada me adianta, irmãos, eu falar: eu quero uma vida nova, eu quero conhecer Jesus, eu quero amar Jesus, mas se a gente não ouvir o que Ele fala conosco, como foi ministrado aqui no louvor. Querer, a gente quer muita coisa, mas a grande realidade é que a gente não está afim de muita coisa. Querer a gente quer, mas se isso me custar algo que me confronte, deixa para lá. Ao ouvir Jesus, e se ouvirmos Jesus, podemos dizer que caminhamos para uma vida nova. Veja lá o versículo 8 e 9. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega a sua maca e ande.
Versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Você já pensou na transformação na vida deste homem? Há 38 anos sem poder andar, sem poder levantar. Um giro de mais de 360 graus. A transformação acontece na sua vida. Mas olha que interessante. Primeiro, então, ele escolhe em ouvir Jesus. Segundo, ele obedece a ordem de Jesus. E terceiro, somente depois dessas duas primeiras coisas, ele consegue viver uma vida nova. Porque aí é que muda tudo na história dele. Percebe que ele não fica murmurando, ele não reclamou do porquê ele era paralítico. A única coisa que ele fala é que quando mexe as águas eu não consigo chegar lá. Mas ele não fala, olha, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém me ajuda aqui, eu não posso contar com ninguém gosta de mim, tá todo mundo contra mim, ninguém faz nada por mim, ninguém olha para a minha vida, ninguém vê as minhas lutas, ninguém vê a minha dificuldade. Você não encontra isso no texto. Você encontra um homem que decidiu ouvir Jesus. Nós encontramos e vemos um homem que levanta e anda. E nós vemos um homem que caminha para uma vida nova, que pega a sua maca e sai andando. E eu quero dizer que não está aqui no texto, mas eu acho que esse homem não só andou. Esse homem deve ter pulado de alegria e de felicidade, porque houve uma transformação na sua vida. Irmãos, nós temos a oportunidade da transformação da nossa vida a partir do momento que a gente ouve o que o Senhor fala ao nosso coração. Que fale ao nosso coração e que nós tenhamos os ouvidos inclinados para ver. Esse homem, com a sua paralisia, ele reconheceu que ele precisava de ajuda para ter uma vida nova. Ele precisava de uma ajuda para ter uma transformação. E quantas vezes, irmãos, a gente é orgulhoso? Não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Quantas vezes nós, dentro do nosso coração, a gente já foi orgulhoso? Quantas vezes a gente já pensou desse jeito? E quando esse homem aqui nos ensina a um reconhecimento que ele precisava de ajuda, note, depois se você ler o texto em diante, tem que compreender o contexto. Esse homem não sabia que Jesus era o Senhor. Ele não sabia quem era Jesus. Olha que louco. Mas ele creu, ele ouviu e ele obedeceu. Por quê? Porque ele ouviu, ali foi fisicamente, mas ele ouviu aqui dentro. Sabe por que às vezes a gente ouve um monte de coisas e as coisas não mudam? Porque a gente não permite que aqui dentro seja transformado. Sabe por que às vezes a gente faz um monte de coisa, continua vivendo do mesmo jeito? Porque a gente não abre o nosso coração para que as coisas sejam transformadas. A gente não abre o nosso coração para uma vida nova. A gente não abre oportunidades para que o Senhor fale conosco. Por quê? Porque a gente acha que é só de um jeito. Até então, para esse paralítico, a única esperança dele era
o tanque de água. Ele não precisou do tanque de água, ele precisou de Jesus. Isso pode responder uma pergunta: do que você está precisando hoje à noite? Do que nós estamos precisando na nossa vida? Quando Jesus fala conosco, irmãos, quando Jesus fala aí dentro, quando Jesus fala aqui dentro, as coisas transformam dentro e começa a transformar para fora. A dificuldade nossa é que nós queremos transformar para fora e não permitimos que isso aconteça aqui dentro. Aí não acontece fora, frustra aqui dentro. Agora, se a transformação começar dentro, curar dentro, para fora também ela vai acontecer naturalmente. Não precisa nem fazer força. Chega a ser terapêutico também. É assim mesmo. E sabe por que às vezes a gente não permite dentro? Porque ninguém vê. E eu escondo. Nós escondemos. E por isso nós continuamos sofrendo. Nós continuamos com dores. E nós continuamos com as dificuldades da vida. Porque não permitimos que o Senhor mexa aqui dentro. Pense comigo. Milagre maravilhoso de Jesus para esse homem paralítico, 38 anos, sofrendo desta situação, dessa enfermidade. Ele é curado. Agora, será que ele foi só curado do seu corpo físico? Se isso aconteceu fora, imagina dentro dele. Porque a decisão partiu de dentro. De dentro. Sabe, queridos, quando Jesus fala conosco, nossa vida muda. Porque também vamos iniciar uma caminhada em nossa vida diferente. As coisas começam a mudar, não porque eu faço força, mas porque a transformação começa a acontecer, porque aconteceu dentro. Aí eu não preciso mais de mandingas, eu não preciso mais de mais nada, eu não preciso mais da água do tanque, eu não preciso mais disso, porque o Senhor já me tocou. Em outras palavras, talvez poderia dizer: já que você não conseguiu chegar nas águas, as águas vieram até você. Para esse paralítico foi mais ou menos assim. Não tinha valor, não tinha preço, só tinha decisão, só tinha vida. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa modificar alguma coisa na nossa história. Talvez a gente use daquele discurso: eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso mudar essa rota da minha história, eu preciso sair desse problema, eu preciso sair dessa dificuldade, eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair dessa dor. Comece a olhar como que está aí dentro isso, para que aí você compreenda como que funciona para fora. O que será a gente precisa refletir nessa noite através da vida desse homem? Da vida desse homem que teve a sua vida transformada completamente. Mas ele precisou ouvir e colocar em prática a ação do que Jesus falou a ele. E aí podemos nos questionar, e nós já estamos encaminhando para o final. Até quando a gente vai ficar ouvindo coisa que não deve? Até quando a gente vai ficar ouvindo falas que não é de Jesus, ou que é da vontade de Jesus para as nossas vidas? Até quando a gente vai dar ouvidos para coisas que não façam você crescer no Senhor?
Até quando nós vamos dar ouvidos a tantas coisas e não a de Jesus? Até quando? Até quando a gente não aguentar mais? Até que todos os anos passarem? Até quando? Por que a gente ouve tantas vozes? Dá ouvido a tantas vozes, mas não dá ouvido à voz de Jesus? Porque tantas coisas, tantas palavras mexem aqui dentro, mas não as de Jesus? Por que a gente se sensibiliza às vezes com situações, e tudo bem a gente se sensibilizar com situações das outras pessoas, mas quando o Senhor fala conosco, a gente fecha a porta? Nosso coração. Quem você tem ouvido? O que o seu coração tem sido abastecido? O que tem entrado aí dentro de você? Que poder é esse? Que força é essa? Quem você tem ouvido? Com quem você tem andado? Aonde você tem gastado o seu tempo? Aonde você tem emprestado os ouvidos? O que nós estamos fazendo? E às vezes, por ouvir um monte de coisa, a gente não consegue ouvir a principal voz, que não é no ouvido, é no coração, que é daquele que entregou a vida para nos resgatar e para nos garantir uma vida eterna, para sempre. Queridos, para concluir, o Senhor nos dá uma oportunidade para uma vida nova, através do exemplo do que Jesus fez da vida desse paralítico. Jesus ressuscitou para nos dar uma vida nova aqui já, irmãos. Tem coisa que é difícil da vida? Tem dificuldades? Tem circunstâncias? Tem. Mas se eu estiver em Jesus e aqui dentro sanado, eu vou passar por isso aí. Porque aqui dentro foi sanado. E eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso, e sei que tem um lugar preparado para mim. A partir disso, dessas reflexões, nós conseguimos pensar sobre uma vida eterna. Isso é para sempre. Queridos, talvez muitos obstáculos tenham parado a sua vida. Talvez os problemas tenham sido mais altos e mais fortes que sua força. Talvez é porque você está carregando a força no lugar errado. Eu quero desafiar você, estar junto nesse desafio, a pensar, a olhar para dentro. Através da vida desse paralítico. Talvez hoje a gente não precise de um milagre ou de uma cura física. E se precisar, ore também a Deus. E se assim Ele quiser, Ele vai fazer do jeito dele. Mas talvez tem coisa que precisa ser curada aí dentro da sua alma, dentro do seu coração, da sua forma de pensar, da sua forma de viver, e da sua forma de encarar a vida, e da sua forma de andar nesta vida. Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar em nome de Jesus, e nós vamos adorar a Deus também com louvor. Eu gostaria que você pensasse na seguinte pergunta: o que o Senhor precisa curar em mim nesta noite? O que o Senhor Jesus precisa curar aqui dentro, no meu interior? Ouça Ele dizendo a você aí no seu coração. E se tem algo aí, é o momento de a gente poder apresentar a Ele, e que aí a gente possa ouvir Ele falar: levante, pegue a sua maca
Pegue a sua cama e ande. Essa noite, irmãos, é noite da gente levantar, crer no Senhor Jesus Cristo, decidir por Ele e levantar, ter uma ação. Talvez algumas coisas possam estar te derrubando espiritualmente. Talvez algumas coisas que você tem vivido não tenham sido fácil. Mas o Senhor, Ele nos dá a oportunidade essa noite. Quer ser curado? Quer ser transformado? Depende de você, depende de mim. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você pensasse nisso. E uma certeza que você pode ter: Jesus tem uma nova vida para você. Mas essa vida eu só posso aproveitar, usufruir dela, se eu decidir por Jesus. Talvez se eu entregar a minha vida por completo a Ele nesta noite, talvez eu não tenha feito. Ou talvez eu já fiz isso, mas me afastei dos princípios de Deus. E fiquei tão longe que faz tempo que eu não ouço mais o Senhor falar comigo. Hoje à noite Ele está dizendo: levante. Porque talvez você está deitado, paralisado mentalmente no seu coração. E é por isso que você não tem ouvido. Precisa de uma ação. Levante. Levante das circunstâncias que você possa estar enfrentando. Levante desta dor que está te consumindo. Levante desse problema que tem consumido a tua mente, o teu coração, a tua paz. Tem tirado o teu sono, tem te trazido angústia, tem te trazido dor, tem te trazido tantas coisas que tem atrapalhado a tua vida. Hoje à noite, para nós decidirmos levantar em nome de Jesus. Não é pegar os problemas, mas é pegar o que eu penso que é dificuldade e andar e caminhar. Apenas diga assim: Senhor, eu quero viver essa nova vida. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante desse texto riquíssimo, que poderíamos aprender muito mais coisas. Mas Senhor, aqui nós estamos com a nossa vida, nesta comunidade, neste lugar. E Senhor, nós estamos nos apresentando. Aqui está o nosso coração, e ele está assim, amargurado, dolorido, sangrando, chorando, machucado. Isso tem atrapalhado a minha caminhada com o Senhor, tem atrapalhado de ouvir o Senhor. Mas nesta noite eu estou compreendendo que através do teu sacrifício na cruz, eu tenho a oportunidade de ouvir o Senhor aqui dentro e decidir levantar para uma nova vida. Senhor, nós queremos decidir nessa noite em levantar para uma nova vida e ter a certeza que o Senhor transforma os nossos dias, que o Senhor transforma o nosso pensar, que o Senhor transforma o nosso andar. Como esse paralítico decidiu, ouviu, obedeceu e teve uma nova vida. Nós também queremos, Senhor, aplicar isso na nossa vida, sabendo que o Senhor foi crucificado na cruz do Calvário para nos resgatar. E nós não precisamos viver como pessoas que não podemos nos movimentar mentalmente nem de coração, mesmo que talvez possamos ter uma especialidade física de alguma limitação, mas o nosso coração e a nossa alma está sendo renovada nesta noite, diante da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. E vamos adorar ao Senhor com esse refrão, em nome de Jesus. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado
vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua palavra que é vida em nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos dar poder de executar isso nas nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do pastor Andrés, que trouxe essa palavra aos nossos corações. Pela sua família, Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.